Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Desde dezembro, terça-feira, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do Tempo e Dinheiro que está começando agora. Já falando sobre o clima, a área de baixa pressão atmosférica que nós falamos ontem continua atuando sobre o Sudeste, principalmente sobre o estado de São Paulo. A Folha de São Paulo, inclusive, faz esse destaque porque essa área de baixa pressão causa tempo instável, provocando chuvas durante essa terça-feira na Grande São Paulo e também no litoral sul paulista. Mas fato é que ela não vai atuar só sobre o estado de São Paulo. Outras localidades do Sudeste também vão sofrer interferência e instabilidade por conta dessa área de baixa pressão, como, por exemplo, o centro-sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, com volumes acima de 50 milímetros e algumas áreas podendo ultrapassar os 100 milímetros. Vou agora direto com o João Batista, saber como é que está o tempo aí no Mato Dentro. Boa tarde, João. Boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Olha, em termos de clima, em termos de previsão, tudo normal. Ou seja, as chuvas estão chegando, voltaram, vão continuar conforme a previsão. Inclusive, o senhor Erni Osino Pinot, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, disse que lá embaixo está um friozinho, tempo encoberto, mas vamos em frente. Já o Clélio Montini, de São Miguel do Iguaçu, lá perto de Foz do Iguaçu, dizendo que lá o sol está entre nuvens, a temperatura está agradável, 26 graus. Também aqui, tudo normal. Mas não deixa de ser uma terça-feira de notícias extraordinárias. A começar, para quem fica no zap como eu de madrugada, vindo o que aconteceu às 3h30 da manhã, quando as notícias explodiram, dando conta que Lula foi transportado em estado de emergência, né, uma urgência médica, para São Paulo. Ele que não podia andar de avião, essas coisas todas, para passar por uma cirurgia do crânio de última hora, de emergência. E a Folha agora atualiza as informações, dando conta que Lula evolui bem a cirurgia, médicos descartam lesão no cérebro e prevêem alta em uma semana. O presidente foi levado de Brasília para São Paulo e passou por uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, e ele segue na UTI. Mas segundo os seus assessores, ele já está andando, falando, batendo bolão. É tudo mentira, não é assim, né? O cara que passa por uma cirurgia de cérebro está na UTI. Mas fica valendo a narrativa dos fake news, né? Como é que a gente pode provar? Então nós só estamos relatando o que aconteceu. Mas os médicos, os responsáveis, o Dr. Calil, que é o médico dele, diz que em uma semana ele estará de volta. Muito bem, nisso tudo, com toda a atenção voltada para amanhã, quando nós teremos a nova taxa de juros do Brasil, que está explodindo. A inflação, o Gleitson vai colocar no ar, informação da Folha, a inflação vai a 4,87 em 12 meses, estoura o teto da meta agora em novembro. E é disso que se trata, ou seja, quem tem dinheiro para botar no banco, ganhar juros, está rindo sozinho. Fizemos uma conta, né? Está circulando uma conta aí na internet. Quem tem 1 bilhão, uma empresa que tem 1 bilhão de reais, ao invés de botar para produzir, ela põe o dinheiro para render juros e depois de um certo tempo ela ganha 100 milhões sem fazer nada. Já o povo que vive de salários, não tem dinheiro para ganhar juros, esse é o que mais paga os prejuízos dessa inflação, dessa política econômica do Lula. A alta maior de juros está em jogo no último Copom, amanhã, com Campos Neto no Banco Central.
Aí o Galípolo, todo mundo vai ficar atento ao André Galípolo, porque ele é o novo presidente do Banco Central. Será que ele vai ser apenas um ministro do Lula no Banco Central ou ele vai manter a independência? O fato é, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro, que hoje o que vale no mundo é fazer carry trade em cima do Brasil. Eles entram com dinheiro, dólar, por exemplo, né? Por isso que a taxa de dólar não explode, e ganham as nossas taxas de juros, que, dependendo do que acontecer amanhã no Copom, vai a 13%, é o que estão imaginando. Pelo menos estão dando de barato 0,75% de alta amanhã, mas pode ter 1% as nossas taxas de juros e a gente vai acompanhar. Bom, com isso, hoje o dólar foi e voltou, nesse instante ele está comportado lá em cima, 6,04, leve baixa. Está perdendo 0,56% de valor em relação à abertura, que abriu 6,08, agora 6,04. Enquanto isso, a soja também está comportada, o Vladimir Brandalize vai explicar, alta de 725 agora em tempo real, na posição janeiro lá em Chicago. 9,9725, não consegue ultrapassar os 10 dólares por bushel a soja lá em Chicago no vencimento janeiro. E agora o café. Bom, destaque, sem dúvida nenhuma, nesse dia excepcional, são os preços do café arábica e do conilon. Em Nova York, o arábica agora, pode colocar, Gleidson, está valendo quase 5% de alta, 4,88 só nesta manhã. O que é que tem que dá mais valor no mundo hoje, em todas as commodities, todas as operações financeiras, do que o rei café? Vale mais do que ouro. Alta de quase 5% agora, é tempo real. No arábica negociado lá em Nova York, o vencimento março, 346,52, 3 dólares e 46. E eu quero aproveitar e falar do Robusta, que está com alta de 280 dólares por tonelada só esta manhã. O último contrato do Robusta em Londres, 5.465 dólares. O que aconteceu? É aquela informação que todo mundo já conhecia, pouco café, os preços explodindo, China comprando o que tinha, estoques lá embaixo, e hoje de manhã a Volcafé, que é uma entidade que trabalha, claro, com café, veio com a informação que o Brasil, quando muito, vai produzir 34 milhões de sacas. O ano passado produziu 55 milhões, e esta safra o Brasil vai conseguir colocar no mercado 34 milhões, uma diferença brutal, fala-se em 40% de diferença, e o mercado explodiu. Claro que o mercado financeiro tomou conta do mercado de café. Quem está comprado só espera que o dinheiro entre. Quem está vendido está indo à falência, e a gente está falando aí de quem está no meio entre a produção e o mercado financeiro, que são as empresas da cafeicultura, né? As torrefadoras, por exemplo. Muita gente abrindo recuperação judicial. É disso que nós vamos tratar, Karina Butião, nesta terça-feira excepcional de notícias. Vamos em frente. Vamos sim, daqui a pouquinho, João Batista, análises mais aprofundadas de 2 especialistas aqui sobre essa questão do café ainda nessa edição. Vamos exibir a bandeira que nos representa, que representa todos os produtores rurais desse nosso Brasil. Nesta terça-feira de muito trabalho, com certeza, para todos aqueles que nos seguem aqui pelo Tempo e Dinheiro, o Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa edição do Tempo e Dinheiro de terça-feira, 10 de dezembro. Quero aproveitar e reforçar o convite para você que ainda não é sócio do Clube do TID. Olha só, entra em contato por esse WhatsApp, manda mensagem, tem uma equipe aqui preparada para tirar todas as suas dúvidas. 19 99813 2915. 19 99813 2915. Você entra em contato, vai ter acesso aí a conteúdos durante 7 dias de forma grátis. Você pode acessar esse conteúdo tanto no WhatsApp e na plataforma também nossa, né, oficial, nosso site do Tempo e Dinheiro oficial vai receber o login, claro, e pelo login você vai acessar o nosso site e lá no topo da home você vai ter acesso em tempo real às informações do clube. São entrevistas especiais que o Sérgio Braga, Giovanni Lorenzon, João Batista fazem
voltadas para a sua lavoura, voltadas para a economia, voltadas para as notícias que impactam, né, a produção do dia a dia. Portanto, fica o nosso convite àqueles que já fazem parte do Clube do TID. Nosso muito obrigada mais uma vez. Agora nós vamos direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. No Paraná inteiro ainda tem chuva. Clima encharcou solo. Continua com bloqueios em algumas rodovias. E o Mercadão, esperando o USDA, daqui a pouco, 14h, tem relatório de oferta e demanda do USDA. Com isso, Chicago segue em marcha lenta. O mercado brasileiro também não mostra novidades. O que você acha aí, João Batista? Vem safra maior brasileira? Mês passado foi 169 milhões de toneladas. O que virá daqui a pouco? Esse é que o mercado está esperando. E aqui dentro segue o barco na calmaria e os balcões que não mostram novidades. O destaque é o quê? É a chuva que diminui aqui no sul e aumenta entre o centro-oeste e o sudeste do Brasil. Temperaturas abaixo do normal. Detalhes aqui na previsão. Muito boa tarde a todos, 26 graus aqui na capital paulista, céu encoberto, a qualquer momento vem chuva nesta tarde. O mercado do boi gordo, esse tá no chove, não molha, o mercado futuro hoje sobe depois das quedas acentuadas, sendo que todas as posições acima dos R$300 é o que a gente vai observar nesse momento na tela. Tá aí, o 311,10 de dezembro sobe 0,40%, janeiro 308,85, alta de 0,91%. Fevereiro, 305,55, alta de 1,55%. Indicador recuou ontem 0,48% a 322,15. Hoje, 17 entre 32 praças pesquisadas pelo Scott, mercado físico apresentaram queda, uma alta, R$320, São Paulo, Barretos, Araçatuba, oeste da Bahia, 305,50, norte do MT, 295,50, sudoeste do MT, R$300 mais 50 centavos. Daqui a pouquinho teremos mais informações do mercado do boi gordo, com informações direto do CPEA e também a participação de Iberville Neto comentando o mercado do boi gordo. João Batista Olive. Vamos checar os preços em tempo real. Estou aqui no Zap acompanhando, né? Ainda bem que nós estamos ao vivo nesse momento onde a gente pode fazer com que os nossos telespectadores, os nossos amigos produtores, sejam os mais bem informados do nosso país. Mas como aqui é tempo e dinheiro, vamos focar no dinheiro, vamos às bolsas de Chicago e Nova York, onde a soja, olha aí, chegando perto dos $10 o vencimento de janeiro. Ou foi ou não foi? 9,98, 0,88 de alta, isso é em tempo real, né? Por isso que a gente faz essa contagem. O milho, 0,25, milho americano, 0,25 de alta, lá em Chicago, $4,42,12 o bushel. O trigo 0,52 de alta, 5,60. O café, contrato C, 5% de alta, rapaz. 346,73 centes de dólar por libra, menos de meio quilo, como eu sempre falo. $3,46. Portanto, a libra, 5% de alta. O Conilon praticamente sobe igualmente o arábico. O Conilon, $279 agora de alta por tonelada. Último contrato valendo, do Robusta lá em Londres, valendo $5.464. Meu Deus do céu. Açúcar, 2,28% de queda hoje, 21,01. O algodão também cai 0,34% a 69,71 centes de dólar por libra peso, enquanto que o petróleo sobe 0,57% a $68,76 por barril do WTI, que é o petróleo mais fino. O ouro, 0,93 de alta, $2.710,64. A onça Troy. Agora vamos passar novamente o câmbio, 6,04, recua 0,58%. Lembrando que amanhã a gente vai saber os rumos da economia brasileira, que estão um verdadeiro desastre. A gente vai falar disso já já no nosso editorial. E, por fim, o Ibovespa. O Ibovespa, 0,72% de alta de valor, a 128.123 pontos, está em alta, mas está uma porcaria também o valor das ações brasileiras, que representam as indústrias brasileiras defasadas. Vamos falar sobre produtividade já já, mas isso é o cenário que nós temos no Brasil de hoje, coitado dos assalariados. E os rentistas, né, Karina, só venham a nós. Nossa economia está realmente muito injusta. Vamos em frente, Karina.
Vamos em frente, João Batista. Sigo com as principais manchetes do agronegócio. As manchetes que são destaque no portal Notícias Agrícolas, parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Segundo a reestimativa da safra de 24-25, aponta a produção de 223,14 milhões de caixas de laranja em São Paulo e Minas Gerais. Cigarrinha do milho. 18º boletim de monitoramento traz alerta a produtores que vão investir na safrinha em Santa Catarina. E Braf. Colheita no Paraná começa mal. Até o momento, os relatos limitam-se aos feijões pretos. Muitas áreas que já estavam dessecadas começaram a brotar. Estoques de óleo de palma da Malásia caem com produção de novembro atingindo baixa de 4 anos. E maçã cepeia. Demanda aquecida sustenta cotações. E dando continuidade às informações que o João Batista adiantou já na abertura do programa sobre o estado de saúde de Lula, ele sentiu fortes dores de cabeça ontem à noite, foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília, depois transferido para a unidade do hospital em São Paulo. Ele teve uma hemorragia cerebral, como a Folha de São Paulo e outros portais estão informando. Fez a cirurgia de emergência em São Paulo, uma drenagem, na verdade, do hematoma que tem relação com a queda sofrida pelo presidente em outubro, de acordo com a reportagem. A Gazeta do Povo depois atualiza a informação dizendo que Lula está acordado e passa bem, sem sequelas depois da cirurgia cerebral de emergência. Segundo os médicos informaram, as funções neurológicas estão preservadas e a previsão é de que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana. Por ordem médica, Lula está proibido de receber visitas de trabalho no hospital até ficar completamente recuperado, é o que diz a matéria da Gazeta do Povo. O Senado aprovou a reforma tributária com mudanças significativas, manchete do Globo. Mudanças na reforma tributária no Senado elevam a alíquota para 28,1%. Dentro da decisão anunciada pelo Supremo Tribunal Federal, o governo vai editar a portaria permitindo o pagamento de 6,4 bilhões de reais em emendas parlamentares. A expectativa do Executivo é de que essa medida ajude a destravar a tramitação do pacote de ajuste fiscal no Congresso. Depois de alta de 0,56% em outubro, a inflação desacelera a 0,39% em novembro, mas os alimentos estão voltando a pressionar o índice. A Folha de São Paulo está destacando, inclusive, alimentação e bebidas. A alimentação no domicílio passou de 1,22% para 1,81%. Impacto também da carestia de 8,02% das carnes, a maior desde dezembro de 2019. Sob risco de perda de cargo, depois de ter sido publicamente criticado pelo presidente Lula, o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, afirmou que vê com naturalidade a possibilidade de ser substituído. Tá aí a manchete da Folha. Pimenta admite ir para o banco de reservas, aí entre aspas, após crítica pública de Lula. Lembrando que no sábado, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução na qual cobra uma reformulação na comunicação do governo Lula, João Batista. O Pimenta mata no peito, Ele assume a culpa como se fosse ele a causa de tudo. Larga de ser bobo, Pimenta? Larga de fazer... Deixa a hipocrisia para fora, Converse seriamente, que o Brasil precisa de pessoas sérias nesse instante. Trata-se do seguinte, amigos do Tempo e Dinheiro. O Pimenta, que tentou ser interventor da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, o Lula mandou o Pimenta lá, comunicação, fazer umas fotos. Bom, o problema não é a comunicação, todos nós sabemos. O problema é a cabeça petista de administrar, porque eles são gastadores, não têm nenhum conhecimento básico da economia, e a prova disso, eu vou mostrar, vou chamar, e é bom que a gente chame as manchetes da Folha, porque a Folha fez o L, era perseguir o Bolsonaro dia sim, dia também, e agora está preocupada com o parceiro Lula, que está levando o país ao desastre. Exemplo é os Correios. A Folha está dizendo em editorial que os Correios voltam a dar prejuízos bilionários sobre a gestão petista. Lembrando que os Correios não têm concorrência.
Imagina, você está sozinho, você tem o monopólio total desse negócio e ainda você quebra. Isso é a prova cabal da incompetência, da falta de critério dessa gestão que está nos afundando economicamente. Vou mostrar aqui uma tela que está na internet comparando a gestão dos Correios, né, até 2016, prejuízo. Quem estava no governo? Né? O Lula, a Dilma, o PT. Entrou o Jair Bolsonaro em 2017, começou a dar lucro. Terminou entregando em 2021 com lucro de 2 bilhões e 276 milhões. Aí veio o Lula. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Qual é o prejuízo agora? Exatamente o lucro que o Bolsonaro deixou. 2 bilhões 139.918 reais de prejuízo sem concorrência. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Bom, deixa eu então chamar o nosso editorial nesse instante, que você pode ler. Leia, entra no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Nós estamos dizendo em nosso editorial em acelerada decadência a situação da economia. E nós pegamos na base, no principal, que é a geração de emprego. Porque lá nos Estados Unidos, o que importa é o payroll, que é o índice de emprego dos americanos, que está sempre crescendo. No Brasil, temos uma comparação negativa. A consultoria internacional Conference Board diz que a produtividade do trabalhador brasileiro é de aproximadamente 25% da produtividade do trabalhador americano. Um americano produz 3 vezes mais, 4 vezes mais que um trabalhador brasileiro. Nós só conseguimos produzir 1/4 do que produz um trabalhador americano. Por quê? Eles são diferentes? Não, eles têm uma cultura diferente, têm educação, têm tecnologia e têm um governo que não amarra a produção. É disso que se trata. Leiam o nosso editorial. Segundo o Instituto Trata Brasil, agora brasileiro, aproximadamente 100 milhões de habitantes não têm coleta de esgoto no Brasil, entre 35 e 40 milhões não têm água encanada em casa. Fato vergonhoso que aumenta a pressão na saúde pública e contribui para piorar ainda mais os índices de produtividade e escolaridade, pois, doente, o trabalhador não frequenta escola e não vão trabalhar. É vergonhoso, é humilhante. Karina Botião, e nosso tutorial termina dessa forma. Não temos absolutamente nada no horizonte que pelo menos nos dê uma sensação de conforto e alívio. O que temos, baseado em fatos, é que o amanhã será muito pior que hoje, haja vista que mesmo com dados tão ruins, há quem concorde com tudo isso. O retrato do Brasil atual é deprimente, está piorando. Agora, temos também uma outra informação, Karina, em tempo real aqui, do boletim médico do presidente Lula, dizendo que o sangramento eleva risco de nova hemorragia. Mas Lula tem bom prognóstico porque está sendo cuidado por bons neurocirurgiões. Mas a notícia é essa: a recorrência do sangramento intracraniano sofrido pelo presidente Lula pode aumentar as chances de novas hemorragias e demandar um tempo maior de recuperação, segundo neurologistas ouvidos pela Folha. Enfim, temos essa situação e temos que acompanhar. É o mínimo que a gente pode dizer nesse instante, Karina. Continuamos acompanhando, João Batista. Obrigada pelas informações. Eu sigo agora com as notícias do Clima, vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o Tempo hoje. Choveu bastante, como a gente vem informando, né, nos últimos dias em Santa Catarina e Paraná, e a chuva não para, e Santa Catarina, inclusive, segue com risco para deslizamentos nesta terça-feira. Tanto no litoral como no Planalto Catarinense, o tempo fica instável, com chuva, alguns períodos ali de melhoria. Isso tem tudo a ver com essa área de baixa pressão que eu falei para vocês agora há pouco, que está atuando no Sudeste. Essa área de baixa pressão favorece, né, o carregamento da umidade do oceano para a costa, né, de Santa Catarina. E por isso, essa instabilidade toda no sul do país também saindo do Sudeste. Os volumes de chuva deverão ser maiores no litoral norte por conta dessa situação, dessa circunstância. O Correio do Povo fala sobre o clima no Rio Grande do Sul. Ao contrário de Santa Catarina, essa terça-feira vai ser de sol e algumas nuvens no Rio Grande do Sul, especialmente na fronteira oeste, litoral sul
no centro e no noroeste gaúcho. No Paraná, como a gente vem falando também, choveu bastante, né? Algumas localidades acima de 100, outras 200, outras chegaram até 300 milímetros de chuva. Isso causou também as cheias, né, de muitos rios. A gente tem um vídeo que mostra uma balsa que acabou se enroscando, tombou ali no rio Ivaí. Inclusive no trecho da PR-323, a liberação da pista, porque agora está havendo essa operação de resgate dessa balsa, só deve acontecer a partir da 1h30 da tarde de hoje. Vamos acompanhar no vídeo, olha só. Mando pra vocês aí, tá? Vidinho de momento. Ó. Balsa veio, descendo aqui, ó. Você vê ela tombando e parou aí, ó. Você tá doido, vídeo de momento. Aí, ó, Rivaí, pá. É, bastante cheio o rio. Vamos ao destaque do Notícias Agrícolas de hoje. Gleidson, parte norte do centro-oeste e Matopiba tem previsão de chuvas abaixo da média nos próximos dias. Mesmo com anomalia negativa, o norte do Mato Grosso e Goiás devem registrar precipitações nesse período. Vamos saber então o que está acontecendo agora, né, em tempo real, como essas massas, né, de ar frio estão se movimentando e provocando chuvas em algumas localidades do nosso país. Olha, nesse momento que a gente tem são chuvas acontecendo ali pelo norte do Paraná, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, alcançando até, olha, o sul de Minas também, litoral do Rio de Janeiro e parte do litoral do Espírito Santo. Alguma chuva ali também, olha só, no norte do Mato Grosso, quase ali próximo ao Pará, também no Tocantins, Matopiba recebendo alguma chuva ali, Amazonas. Essa é a situação que a gente tem nesse exato momento para o Brasil. Mas, claro, a gente quer saber aí de uma previsão mais estendida de hoje para os próximos 7 dias, de acordo com o Cosmimet. Amanhã, quarta-feira, dia 11 de dezembro, a gente tem chuvas pelo estado de São Paulo, principalmente chuva forte ali pelo litoral entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, pegando uma faixa leste de Minas, também centro de Minas no dia 12, quinta-feira, com chuvas, também Goiás apresentando chuvas na quinta-feira, na sexta-feira, dia 13, entre Goiás e Minas Gerais, a gente tem chuvas, muita umidade pelo Brasil Central, pelo norte, umidade ali, também pelo Matopiba, mas a chuva aumentando de volume pelo noroeste do Rio Grande do Sul. Olha, Santa Catarina, Paraná com chuva forte dia 14, sábado, chuva forte também no Vale do Ribeira, em São Paulo, chuvas generalizadas para o estado de São Paulo no sábado, continua no domingo, vai subindo para o norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, principalmente ali no Triângulo Mineiro. Na segunda-feira, Triângulo Mineiro ainda com chuvas, litoral do Espírito Santo, chuvas ali pelo norte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Goiás, Rondônia, também Amazonas, Acre com chuvas no dia 17, terça-feira. Vamos ouvir o que o Ronaldo Coutinho da Climaterra tem a acrescentar para a gente. No sul tem chuva, tudo, mas diminui a chuva. Aqui no Paraná um pouco é hoje e outro grande pouco na maior parte da região sul é entre sexta, tarde e noite e principalmente sábado, já melhorando no domingo. No centro-oeste e sudeste, a chuva vai voltando aos poucos ao longo dos próximos dias, com pancadas. Melhora no centro-sul do Mato Grosso, Goiás, sudeste. No norte continua como sempre, pancadas principalmente no Amazonas, melhora em Roraima, Amapá. Aqui começa a dar sinais de melhora no Matopiba, mas ainda com pouca chuva. Quando chega nos 15 dias, forma um canal de umidade aqui, ó. Entre 10 e 24 de dezembro, chove bem no Amazonas, Mato Grosso, Goiás, muita chuva aqui em Minas. Então isso aqui pode trazer transtornos. Rio de Janeiro também, centro-sul do Espírito Santo. Melhora a chuva no sul da Bahia, oeste da Bahia, no Matopiba como um todo. A chuva vai avançando em toda essa parte centro-oeste do Nordeste, pega o Maranhão, Piauí, boa parte da Bahia. Tem boa chuva aqui nessa pré-estação chuvosa do norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba. Aqui no sul tem chuva também, mas diminui. Antes você viu que estava com aquele chuvão, dá uma diminuída. Paraguai continua com pouca chuva na área nobre da Argentina. Nas anomalias a gente percebe isso aqui, ó. De hoje até o dia 19, os próximos 10 dias, boa chuva no Amazonas, diminui a anomalia negativa aqui, começa a aumentar a chuva aqui, ó, no centro do Brasil e vai diminuindo gradativamente aqui no sul. Tu vê que já aparece anomalia negativa, continua preocupante para a Argentina
e chuva acima do normal no norte da Argentina, Paraguai, e melhora no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná continua aguado e também no Minas Gerais. Quando chega do dia 15 ao dia 24, a chuva ganha corpo aqui no centro-oeste e sudeste e diminui aqui no sul. Aqui é uma diminuição bem-vinda e aqui a chuva também volta a encerrar o veranico em algumas áreas e começa, melhora no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão. O Mato Piba começa a receber chuva, diminui bem a anomalia negativa aqui, tem um bom volume de chuva, melhora aqui em todo o sudeste, pode ter chuva significativa com prejuízo em Minas. Além disso, as temperaturas começam a ficar mais amenas. Tudo indica que nos próximos 15 dias, região central, centro-oeste, sudeste e sul, temperaturas abaixo da média, principalmente o sul e o sudeste. É frio de verão, ou seja, um dezembro suave na temperatura, como a gente já havia dito, está se confirmando, e vai o quê? Tudo indica que vamos ter boa parte desse verão com temperaturas mais suaves, não há nenhuma onda de calor assim no fim do túnel, pelo menos por enquanto. Muita atenção com doenças relacionadas ao clima ameno nas lavouras e pomares. E a chuva diminui aqui no sul e aumenta no centro-oeste e sudeste do Brasil. Lembrando que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista. Eu não me canso de elogiar o Ronaldo Coutinho, porque ele é um engenheiro agrônomo com especialidade em clima. Então, é um engenheiro agrônomo que entende de plantas, de solo, né, de clima de forma geral, e com especialidade, então, em previsões do tempo. Ele só trouxe boas notícias, inclusive um dezembro, verão, com temperatura amena. Meu Deus, que delícia, que bom. Só que fica a pergunta, nós estamos debaixo de quê? Num Laninha? O El Niño foi embora? É um momento de transição? Teremos Laninha? O Sérgio Braga ouviu a meteorologista Desirê Brant, a nossa amiga, uma meteorologista, e fez essa pergunta. Ouça o que a Desirê disse ao Sérgio com exclusividade aqui para o Clube do Tempo e Dinheiro. Veja aí. O famigerado Laninha. Oh, meu Deus, será que vem ou não vem? Olha, Braga, você sabe que nesses últimos dias o Pacífico até se mostrou um pouquinho mais frio. A gente acompanha isso todos os dias aqui na Notus, né? Então ele até se mostrou um pouquinho mais frio. Alguns parâmetros começando a sinalizar aí o nascimento do Laninha. Mas, de qualquer forma, se ele de fato se consolidar, vai ser um fenômeno muito fraco e de curta duração também. Não sei nem se vai dar tempo do NOAA bater o martelo e falar, temos um Laninha, porque talvez nesse momento ele... a hora que ele for bater o martelo já deve estar perdendo força, sabe? Então, como vai ser muito curto, né? Tiro curto, talvez nem dê tempo de oficialmente dizer que a gente tem um Laninha, tá? Um fenômeno muito fraco, de curta duração. Em alguns momentos a gente pode sentir aí sintomas de Laninha, por exemplo, invernada é algo característico de Laninha, tá? Mas ela deve acontecer independente do Laninha se formar ou não. Agora, se tivesse um Laninha mesmo, muito bem configurado, aí a gente teria que chamar a atenção para a região sul do Brasil. O Rio Grande do Sul até se arrepia quando a gente fala de Laninha. Por quê? Falar de Laninha é falar de seca para o Rio Grande do Sul. Muitas vezes é falar de seca, né? Mas esse não é o caso. Tanto que os modelos de previsão a longo prazo ainda mostram chuva nas áreas produtoras do Rio Grande do Sul, tá? Em nenhum momento a gente vê algum período mais prolongado absolutamente sem chuva no Rio Grande do Sul, tá? Então, a não ser... na região da Campanha, nas áreas mais próximas ao Uruguai, em alguns momentos a gente pode ter ali alguma seca regionalizada. Agora, norte, noroeste, nordeste do Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva, não deve deixar de chover não, talvez um momento ou outro de tempo mais firme, um pouquinho maior, mas nada muito grave, tá? Então, por isso que eu tomo muito cuidado para falar sobre o tal do Laninha, que nem se formou, a gente nem sabe se vai de fato se formar, se vai dar tempo dele se formar, né? E porque quando fala em Laninha, principalmente os gaúchos se arrepiam, né? Porque eles sabem que não é uma boa ter Laninha. Muito bem, a íntegra da entrevista da Desirê Brant está exclusiva lá para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no clube, né? A gente sempre diz isso para você, informações
preciosas em tempo real. Estamos em tempo real em 2 plataformas, tanto no nosso site quanto no WhatsApp, versatilidade. E você que é assinante tem direito às 2 plataformas, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Estamos lhe oferecendo 7 dias grátis. O telefone está na sua tela aí para você entrar. É bem baratinho, vale muito, muito a pena. E você nos ajuda a ficar cada vez mais forte e falando cada vez mais alto. Seja assinante, 19998132915. E agora eu vou me referir aqui aos nossos repórteres de campo, que são os meus amigos, os membros do Tempo e Dinheiro, lá aí no YouTube. Vou relembrar o que o seu Ernie Pinot falou para a gente, lá do Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, dizendo que está um friozinho por lá, tempo encoberto, vamos em frente. Delmar Resdorfer mostra a bandeira nacional para a gente, o Miguel Zonzin Neto, de Buritizeiro, Minas Gerais, desculpe, o Miguel, de Buritizeiro, muito quente lá em Minas, hoje com névoas, como aqui, né? A Fabiana Silveira, lá de Piratini, perto da região de Bagé, lá no sul do Rio Grande do Sul, 22 graus agora, sol entre nuvens, vamos em frente, pois o Brasil vencerá. Concordo com você, Fabiana. O Elisandro Colombo, de Medianeira, sol querendo aparecer lá no sudoeste do Paraná, Medianeira, perto ali de Foz do Iguaçu, e o Elisandro está dizendo, não esqueçam do like aqui para o Tempo e Dinheiro, hein, gente? Só apertar aí o dedinho para cima. O José Ruiz, Novo Biratã, norte de Mato Grosso, sem chuva por enquanto, mas com umidade no solo. Então está valendo muito a pena. O Marcelo Rocha, da divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, dizendo que a Desirê sabe muito. O Edson Vomer, dando uma boa tarde para todos vocês. E o Vinícius Araújo, de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, nesse instante por lá, sol quente, pastagem sofrendo, veja só, mas ele está dando um parabéns pelo bom combate à dialética da esquerda. E viva o Brasil. Obrigado, Vinícius. Vamos em frente, Karina Botião. Vamos em frente, João Batista. Depois do intervalo, o Vlamir falando de soja, milho, trigo com João Batista. Tem ainda as informações e entrevistas importantes sobre os preços do café. Ainda hoje, relatório em tempo real aqui do USDA. Portanto, não saia daí, a gente volta já. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Ho, ho, ho! Pois é, o espírito natalino também baixou aqui no Tempo e Dinheiro. Então, vamos aproveitar essa época do ano e oferecer a todos os nossos amigos, para os seus parentes e, por que não, principalmente os seus clientes, uma assinatura do Clube do Tempo e Dinheiro. Façamos que todos os produtores rurais do nosso país sejam muito bem informados em tempo real através do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Então,
Aproveite esse momento de espírito natalino, de presentes, e presenteie, como eu disse, seus amigos, seus familiares, seus funcionários e principalmente os seus clientes com a assinatura do Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos aproveitar o espírito natalino que também baixou aqui no Tempo e Dinheiro. Use o nosso telefone que está aí na sua tela, ligue, é um WhatsApp e ofereça assinaturas do Clube do Tempo e Dinheiro para quem você acha que merece, principalmente os seus clientes. Vamos estreitar os laços e vamos aproveitar o espírito natalino que baixou aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Ligue já, temos boas ofertas e vamos em frente. Ho, ho, ho para você também. De volta já aqui com Tempo e Dinheiro, vou com o João Batista para as cotações da soja dessa terça-feira, João. Em tempo real, a soja deu uma baixadinha agora, mas está em alta, de 0,48% de valor, 4,75 centes de alta, 9,94 dólares por bushel na posição janeiro. Como eu sempre digo, o gráfico fala tudo, né? Foi e voltou, está descendo agora, não tem freio esse negócio, né? A gente sempre fica olhando assim, admirado. Vamos ver os 4 vencimentos da soja em Chicago. Aí estava em alta, o Gleidson ajustou, mas tem delay de 10 minutos. Há 10 minutos atrás, a posição janeiro estava a 9,96,5 dólares por bushel. Março, 10,01, maio, 10,10, julho, 10,21,5. Em alta, portanto, a soja hoje em Chicago e aqui no Brasil, na B3, que é um contrato espelho, mas a base está baseado no Porto de Paranaguá. A saca de 60 quilos em dólares para janeiro, a soja vale 21 dólares e 99, quase 22 dólares, subiu 1% nesta manhã. Março, 22,11 para março, 22,11 a saca, 0,87 de alta. Vamos agora saber das cotações, vamos levar esses números para quem entende. Vamos para Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Mariópolis chamando, você está na estrada? Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Estamos na estrada, João. E agora que tem sol, estamos em Mariópolis nesse momento. E agora abriu o sol, aí tem bastante nuvem em cima, mas choveu por 4 dias seguidos. Mas agora tem sol, Vinha. As lavouras aí do outro lado daqui, estou vendo de frente ali, ó, a lavoura de soja, coisa linda. Deixa eu ver se consigo te mostrar aí. Consegue ver aí? Repórter, tem que mostrar. Ó, tem um caminhãozão na frente. Caminhão tá ali. fora de foco, né, Vlamir? É melhor eu vou fazer o foco em você. Daqui a pouco a gente vai botar um vídeo que você nos enviou aí da estrada. Você está a caminho de Pato Branco, você vai descer mais ainda, né? E sempre lembrando que daqui a pouco, 2 horas, o Vlamir vai estar em Pato Branco e vai acompanhar os números do relatório de hoje do SDA, né? Um relatório importante de oferta e demanda. Aí a gente vai saber realmente se esses preços vão ficar por aí ou podem se modificar. O Brandalize vai estar ao vivo conosco a partir das 14 horas. Por enquanto, qual é o cenário que você vê em termos de mercado, o Vlamir? Olha, João, hoje ele está meio morno, né? Porque ele está esperando o USDA, há uma desconfiança se o USDA vai mudar os dados, se vai aumentar a safra brasileira, vai mudar a safra americana. Tem conversa dos dois lados, por isso que ele está nesse movimento desse erote, né, João? Ele trabalhou em baixa, trabalhou em alta, agora com leve alta, ele ainda está muito desconfiado, né? E o relatório do USDA ele vai dar um sinal. Aparentemente o mercado está tentando ficar perto dos 10 dólares, é isso que está acontecendo. Ô, Vlamir, assim, olha, para quem não está protegido, porque a gente defende muito aqui no nosso programa, que o produtor consiga capturar o melhor preço no mercado de opções, ou seja, pagando um prêmio você assegura aquele preço e deixa a soja livre. Essa é a vantagem, né? E você pode negociar a posição que você fez, enfim, é um instrumento muito interessante para o produtor. Mas a pergunta é essa, quem não consegue fazer isso, quem não sabe fazer, quem não se interessa, portanto está desprotegido, o que ele deve fazer vamos dizer assim, nesses 45 minutos que faltam para o relatório do SDA?
Sair para vender, perguntar preço ou ficar olhando? Agora, João, agora é aquele que nem do... A Tá bom. situação agora tem que esperar, né? Ver se o USA traz alguma novidade, né? Porque o mercado já recuou em relação a bons momentos, já passou vários cavalinhos pilhados, né? Agora tem que esperar aí se o USA traz alguma novidade boa, né? Tem que vir uma notícia boa para dar uma melhorada. Porque o viés do mercado continua sendo um viés de queda, né? Ele é um viés de baixa aqui no mercado brasileiro. Hoje os próprios prêmios já de março já estão negativos também. Antes eram os prêmios de abril que estavam negativos, hoje o prêmio de março também está negativo. Os prêmios estão caindo, João. Isso que a gente tinha falado está acontecendo. E a tendência é cair mais. Automaticamente são fatores que vão fazer as cotações recuarem mais. Então o produtor já perdeu as oportunidades muito boas que teve para trás e provavelmente vai perder mais, né? Porque a tendência é o mercado recuar um pouco mais, a não ser que dê algum milagre novo, né? Porque alguma notícia muito boa, nova, né? Por enquanto não tem. Pois é, então o produtor tem 4 posições. Uma é não fazer nada, ficar assistindo e de repente ficar com prejuízo. Outra é trabalhar com Chicago, como eu digo, como eu sempre sugiro, fazer opção, né? Você adquire, você captura aquele melhor preço para você, já é dolarizado lá na Bolsa de Chicago. A terceira posição é trabalhar com dólar, e no seu banco fazer uma NDF, pagar um prêmio ridículo, bem baixinho, só que é o mercado a termo. Se você fizer uma posição de defesa, se subir, você está perdendo, né? E assim sucessivamente. E, por fim, trabalhar com prêmios direto na sua trading, na sua corretora, na sua cooperativa, não é? E aí você faz em reais, sempre mirando à frente, nunca na boca, né? Da mão para a boca, como se diz. Hein, Vlamir? Sempre à frente, fora do dinheiro. No dinheiro é caro, vai para fora do dinheiro, 6 meses à frente, de repente é vantajoso para você. Tome informações, né, Vlamir? João, o ideal do produtor de fazer as opções, ela é fazer antes dele começar a plantar a safra, né? Já pensando para depois da safra. Então, é aqueles momentos que aparecem oportunidades. Então, o produtor tem que olhar prêmio, fazer sua avaliação. A relação de troca é muito importante, né? De quanta soja ele está precisando para pagar a conta, tudo isso ajuda, mas normalmente as posições têm que ser feitas muito antes, né? A chance de ter um sucesso depois é só quando tiver alguma quebra de safra, alguma coisa bem ruim que venha acontecer. Nesse momento, bem tranquilo, mercado calmo, né, João? Hoje está calmo até com o Lula Sim. sendo operado, o mercado não ficou nervoso, né? Ficou nada. Vamos lá. Tá o câmbio, como é que está o câmbio aí, Gleidson? Como é que está o dólar? 6,05, deu uma agudizadinha aí. Vamos ver. Dizem que... O câmbio está em queda, né, João? Eu passei uma informação agora que, embora a equipe do Lula diga que está tudo bem, que ele já está batendo o bolão, claro, eles têm que vender, isso faz parte do jogo, né? Os especialistas estão dizendo que tem risco de um novo sangramento. Então, muita calma nessa hora, segundo as informações que estão na Folha, em manchete agora. Muito bem, dólar 6,05. E como é que está o mercado brasileiro, então? Você disse que os prêmios estão caindo, é? João, hoje o prêmio do comprador aí no março já é 5 a 7 negativo, né? Ontem ele falava 0. Então, se a gente contar, é 5 a 7 pontos abaixo de ontem. O prêmio ali do abril já é 10 negativo, ontem era 5 a 7, então a pressão dos prêmios continua, porque todas essas chuvas que caíram nos últimos 5 dias no Brasil, todas, elas deram uma condição de safra para a gente ir para recorde, porque eu estou vendo onde que eu passo aí nas regiões, passei lá na região de Prudetrópolis, na região de Irati, São Mateus, agora estou aqui no sudoeste. As lavouras são muito boas. Lá para o Mato Grosso, que eu estava lá semana passada, é safra cheia, né, João? E hoje já tem gente falando, vai ter soja a céu aberto, né? Não vai ter soja a céu aberto, porque não dá para colher a soja e colocar a céu aberto, porque chove em cima. Mas vai ter problemas de logística e armazenagem. Tudo indica que vai, porque a safra é muito grande, principalmente nos estados aí, nos estados mais novos da produção do norte, centro-oeste, nordeste. E o próprio sul também vai em safra cheia, né, João? Safra cheia, está muito boa as lavouras. Tá, deixa eu só colocar de novo o telefone para você ter
saber dos prêmios dentro do clube, seja assinante do clube. E lá, lembrando, hein, dentro do clube você tem um assessor de investimento. Então você fica sócio do clube, você tem um assessor de investimento para saber quanto vale o prêmio, que tanto a gente fala, quanto custa, para você fazer a comparação para saber se dá para pegar ou não, né? Claro, mas sempre à frente, lá para junho, né? Então saiba dos preços, saiba dos prêmios e saiba das diferenças de preço para você pegar os prêmios em opções, lá com o nosso assessor de investimento, nesse telefone que está na sua tela, 199-9813-2915. Vamos ilustrar a nossa conversa agora. Já temos o Vlamir passando ali por onde que ele passou? Mariópolis mesmo? Então solta o vídeo do Vlamir aí, no sudoeste do Paraná. Tá, fala aí, Vlamir. Olha aí, soja. Olha o pessoal aí tendo energia solar, isso daí não, é a vento, né? Fala aí, Vlamir. Energia eólica, João. Eólica, bonito nome. Tá ventando muito por aí? Não, aqui é a região de Palmas, aqui para trás, né? E é uma região dos campos de Palmas, que chama, né? Hoje é uma região agrícola muito forte, né? Muita plantação de batata, agora vem soja. Eles plantam soja agora em dezembro, né? Porque a região de Palmas é uma região muito fria e teve geados até 2 semanas atrás. E é uma região que tem um parque eólico muito grande. E dá para ver aí as torres, né? Com seus cataventos, produzindo energia elétrica aí através do vento, né? Olha o tamanho das torres e esse é o Brasil, João. É o Brasil que produz energia do sol, da eólica, da elétrica, via hídrica. É nós, né, João? Tá. Inclusive, essa região aí que me chama a atenção é esse asfalto aí, né? Asfalto branco, parece Estados Unidos, é cimentado esse asfalto, coisa linda. Esse aí é concreto, João. É um asfalto, concreto, não é asfalto, é concreto. Olha, parabéns. Aqui parece os Estados Unidos, esse pedaço mesmo. Pois é. Deixa eu perguntar para o Gleidson se nós temos a parte de soja do Vlamir. Tem ou não, Gleidson? Ainda não? Não, né? Por enquanto não. E você tem aí as chuvas de hoje, de agora a pouco, lá em São Mateus? Sim, então o Marcos Antoniacomi gravou o vídeo e mandou para a gente agora há pouco das chuvaradas em São Mateus, pertinho de onde você está, Vlamir. Veja aí. A soja está inundada, Vlamir. Está vendo aí? Eu vi, João. A questão ali é soja com muita chuva, mas o que tem que dar os parabéns para ele, que a palhada é muito boa, porque a água está escorrendo, mas a água limpa, João. É água limpinha, é sinal de que não está indo embora os nutrientes, mesmo com todo esse excesso de chuva. O olhar clínico do Vlamir, realmente, né? Normalmente a gente vai em áreas aí desprotegidas, é aquela água vermelha, barrenta, ou seja, o principal do solo, a parte nutritiva, vai embora. Essa não, né? Está segura, né, Vlamir? Essa aí tá, a água limpinha, saindo, a palhada está segurando todos os nutrientes ali. Agora vamos lá perto de Sinop, Mato Grosso, lá em Santa Carmen, onde o Newton Della Villa mostra o agrônomo Renato Della Villa cuidando da soja da família lá em Santa Carmen. Veja que coisa bonita. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Brandalize, João Olive e todo o pessoal que acompanha o Tempo e Dinheiro. Aqui é o nosso agrônomo Renato Della Villa. Ele está na fazenda Santa Rita. Estamos dando uma olhada aqui no padrão do soja, mas ao que tudo indica vai ser uma safra muito boa, certo? E com pouca praga. Só temos que cuidar agora se não vai dar muito fungo, passando os fungicidas. Olha a altura desse soja. Vou abrir aqui o soja para vocês verem aqui, ó. Ó, aqui. Carga boa. Tá tudo dentro dos conformes. Falou, Brandalize. Aqui direto de Santa Carmen, encostado Sinop, Newton Della Villa. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Ô Vlamir,
Você percebe o tom de voz do produtor, a satisfação que ele tá, cara? Porque ano passado era um desespero, né? A gente nem punha muitos vídeos, né? Porque era, não, tem que mostrar soja ruim, blá, blá, blá. Agora, só soja padrão, né? João, que nem o Newton aí tá de parabéns também, né? Com a lavoura dele, tá muito bonita. E a palhada dele, você viu ali, tá tudo embaixo a palhada, uma carga boa de vagem, ou seja, a soja com alto potencial produtivo. O ambiente da soja está muito bom, é que nem ele citou agora. É só não descuidar agora dos fungicidas aí nessa reta final, que vem safra cheia, né? Vai colher bem, isso que é importante. E depois o mercado a gente corre atrás para vender nos momentos que vai ter cavalinho encilhado, né? Ou travar antes, né? Essa é a nossa luta. Agora, bom, já falamos do Paraná, falamos lá de Sinop, do Mato Grosso, vamos para o Rio Grande do Sul, vamos dar um show. Vamos para Condor, na Fazenda Ramada, Mauro Costa Biber mostrando a soja dele plantada no dia 10 de outubro. Olha aqui, 10 de outubro já está assim, ó. Olha que coisa, que é a chuva, né? Mostra aí, Rio Grande do Sul. 8 de dezembro 2024. Olha que soja maravilhosa. Dá gosto de ver. Crescendo muito. Pra cima do joelho. Vai dar aquela safra. Bom demais. Na região Planalto Verde, Rio Verde, Goiás. Lavoura muito boa. Chuva que não vai faltar esse ano para nós. Uma boa tarde para todos nós. Tchau, tchau. Esse é o Léo Cubel, que é isso? Eu fiz confusão. Então foi Goiás, Rio Verde. De novo, Vladimir, o cara tá uma felicidade. É bom para o Brasil isso, né, Vladimir? João, as lavouras são muito boas ali em Goiás também, né? O clima tem sido favorável, o produtor, ele cuidou bem da safra esse ano, né? Então, agora ela está vindo bem e provavelmente vai continuar cuidando agora nos tratamentos sanitários e vai colher bem, né? Ela está com um corpo bom, uma massa boa de folha verde, vagem, tudo formando, está dentro de uma condição ideal de lavoura, né? Muito bonito. Ô, Gleide, só para saber, esse daí é o Grupo Kubelk, da Rio Verde, Goiás, né? Quem mandou foi o Léo Kubelk. Quem está feliz aí é o Léo. Léo Kubelk. Muito bem, agora sim, vamos à Fazenda Ramada, Gleide, lá no Rio Grande do Sul? Olha, praticamente a mesma coisa. Essa daí é a Fazenda Ramada, lá na região de Condor. Foi plantado dia 10 de outubro, viu, Vladimir? Uma NEL 510. E agora vamos mostrar, Gleidson, a outra foto do Mauro Costa Biber, olha aí. Essa é uma Zeus plantada no dia 11. Não, no dia 8 de novembro, exatamente. 8 de novembro, desculpe. O Vladimir, olha a palhada do Mauro Costa Biber, né? Ele é um padrão, né, cara? João, ela tá bonita, né? Ela tá com um mês de idade, crescendo bem parelha, para a gente ter a palhada boa ali no meio das linhas, né? Já fecha a linha, vai entrar em florescimento, formação de vagem, tudo com a condição ideal, né? Safra boa, João, safra boa. E a gente continua com a nossa luta, né, para fazer com que os produtores, porque depois de 6, 7 anos de só levar pedrada, agora começa a melhorar, né? José do Egito, 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Aproveitem para aprender a adquirir, pegar o preço. Tá bom o preço? Pega. Eu preciso pagar um boleto em abril. Como é que está o preço para abril? Tá bom? Pagou? Pega. Né? Adquira o preço. Né? Capture o preço através das opções. Não deixe passar o dinheiro por entre os dedos. Não importa você só produzir essa soja maravilhosa. O que importa para todo o país, para você, para sua família, é você fazer dinheiro com isso. Né? Então, produtividade com lucratividade, né, Vladimir Brandalize? Exatamente, João. O produtor tem que começar a trabalhar com os mecanismos que dá garantia de seguro para ele, de seguro de valor, né? Que é o seguro das cotações, né? Tá, e vem também uma outra safra boa aí, que é a safrinha de milho. Já falamos ontem que os preços do milho estão em elevação agora, mas vão dar uma barrigadinha, depois ele volta a subir lá na frente. Então vamos saber como é que está a cotação do milho nesse instante. Oferecimento da ferramenta I9PAB, para você calcular. É uma ferramenta similar a uma calculadora. Você põe o preço, seus custos, pum, deu margem, aí você vai em frente. Então vamos aos preços do milho. Oferecimento I9PAB.
Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, preços do milho em Chicago, os 2 primeiros vencimentos no zero, o dezembro 4,34, ou seja, foi e voltou, zerou aí, 4,34 por bushel, o dezembro do milho americano, março 4,41 por 75, maio levemente em alta, 4,48 com 25, e julho 4,51 dólares por bushel lá. Aqui no Brasil, base Campinas, na B3, olha aí o milho em alta de novo, Luamir. Janeiro 75,05, olha que bom. Março 73,25, maio 72,30. Bom para o produtor, ruim para quem precisa de milho. Faça hedge, compre uma put, uma call, quem está precisando de milho segurar o preço é call, né? Mas vamos lá. Vlamir Brandalize, preços em alta na B3 também. Olha, João, a B3, ela tá, aquela semana passada, ela foi lá perto dos 70, né? Ela ficou muito barata, né? Agora ela está voltando à realidade, né? Porque o mercado de Porto é 75, 76, e o ambiente interno é um ambiente de pouco milho, efetivamente, né? Porque não tem milho sobrando. Nós estamos exportando em bom volume, já passamos de 36 milhões de toneladas embarcadas, então vai apertando o cerco, né? Então o mercado corrige para cima, né? A B3 está nessa linha. Já Chicago está esperando o USDA, né? Para ver, porque os fundamentos do milho são bons lá fora, né, João? Mas vai depender do que o USDA vai trazer aí, para dar um pequeno alento para cima ou para leve e baixo, mas em princípio o milho lá em Chicago ele conseguiu segurar os 4,30 no dezembro, que vai terminar nessa semana, mas as posições para frente acima de 4,40 são boas, né? Já nos 4,50, a nova safrinha brasileira de julho, o ambiente do milho é um ambiente bem mais tranquilo e mais favorável que a soja, né? A soja, o objetivo do produtor é ter altas produtividades para compensar esse mercado dela, que é um mercado menos valorizado, efetivamente. O milho já é um produto que deve seguir mais valorizado, né, João? Tá, resumindo, o preço de hoje é aquilo que você já disse ontem. Vai dar uma barrigada nos preços do milho, como é que fica? Provavelmente agora na virada do ano aí tem muita gente que vai vir vender milho, né, para limpar armazém. E daí é normal dar uma pressãozinha de baixa, mas depois o mercado já se recupera, né? O mercado ele não tem tanto milho, não tem sobra de milho efetivamente e vai seguir com o mercado firme, né? Ok, Vlamir Brandalize, a gente se encontra daqui a pouco, né? Você está indo lá para Pato Branco. De lá você acompanha... É isso, né? Pato Branco. De lá você acompanha o relatório do USDA. Daqui a pouco estou ali em Pato Branco, que é perto daqui, e daí mais tarde vou estar lá em Dois Vizinhos, João. Estamos seguindo o Sudoeste, vamos cortando o Sudoeste aqui. Até daqui a pouco, tempo e dinheiro. Vai em frente, gaiteiro, daqui a pouco a gente fala com o relatório do USDA ao vivo aqui no Tempo e Dinheiro. Bom, para encerrar, os preços do trigo, como é que estão os preços do trigo lá em Chicago? Em leve alta, o março, 5,60 dólares por bushel do trigo, para maio, 5,69, para julho, 5,75, 2 centes de alta no trigo americano. Também o trigo no relatório do USDA das 14 horas. Karina Botião, hoje é dia de hora extra, hein? Hoje é assim, João Batista, mas por uma justa causa, né, como se diz. Bom, eu sigo antes aqui, João Batista, antes desses dados que nós vamos passar logo mais, falando do Frederico Olive, que está encerrando hoje a sua jornada pelo Paraguai com a inauguração do braço industrial da Cautec Agro, a Cresco. É a maior fábrica de biológicos da América Latina, que vai trazer mais inovação e manejo biológico para as lavouras. E nós vamos acompanhar agora essa reportagem. Estamos em Hernandária, no interior do Paraguai, e aqui ao meu lado o Breno Paranhos, que é diretor da Cautec Agro. E a Cautec Agro, mais uma vez, apresentando as suas soluções, as suas inovações no Tecnoday, um grande evento que reúne os agricultores aqui do Paraguai em torno do manejo biológico. E nós estamos aqui, né, Breno, mais uma vez apresentando uma novidade da Cautec, que é o braço industrial da Cautec Agro, que é a Cresco. Parabéns, Breno, por essa iniciativa. E o que a Cresco agora vai oferecer de mais tecnologia em termos de biológicos? A Cresco nasce de
uma identidade que a Cautec tem, que tem no seu DNA o biológico. E a gente, há 10 anos atrás, a gente começou com a ideia, com o conceito de trazer o biológico para a agricultura. Então, a gente já vem trabalhando com os biológicos há 10 anos e vem desenvolvendo, aprendendo e posicionando no campo da melhor maneira possível e fazendo os produtores cada dia mais chegarem em produtividades maiores. E a Cautec veio com os biológicos em uma época onde ninguém falava de biológico. Nem inoculante, fixadores de nitrogênio usavam. E a gente veio com essa ideia, fazendo uma disruptura no mercado e trazendo melhorias para os produtores e trazendo cada ano mais novidades e inovações. A reportagem completa você confere no site oficial do Tempo e Dinheiro. Agora nós vamos conferir os preços dos hortifrutis com oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos ao levantamento dos preços com base no CPEA Exalc USP. Começando pelo preço do leite, o litro em Goiás R$ 2,72. A cebola amarela híbrida tipo 2 ao beneficiador, saco com 20 quilos, no Vale do São Francisco, R$ 18,67. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos, no Rio de Janeiro, R$ 90. O tomate salada longa vida AA ao produtor caixa aberta em Venda Nova do Imigrante, R$ 21. E a manga Palmer ao produtor o quilo em Livramento de Nossa Senhora, 58 centavos. Hoje é terça-feira, é dia de destaque da LS Tractor e essa reportagem é para você, produtor de hortifrutis. Você sabia que a LS tem os tratores feitos sob medida para a sua atividade? Conheça agora os hortifruti tratores da LS. A LS Mitron produz no Brasil, sob a marca LS Tractor, 5 modelos com diferentes versões que vão de 40, 50 e 65 cavalos, além de outros modelos que chegam até 145 cavalos de potência. G40, trator de pequeno porte com tração dianteira auxiliar, que apresenta configurações muito parecidas com os modelos de maior tamanho disponíveis no mercado. R50 é uma versão projetada para trabalhos em atividades e culturas que exigem dimensões reduzidas, a exemplo da uva. O R50 traz vários diferenciais para a faixa de tratores de 50 cavalos de potência. Plus 80. Esse modelo foi pensado para o café, onde as ruas são estreitas, e para áreas de aclives muito acentuados, desenvolvido especialmente para regiões montanhosas que exigem mais potência do trator. MT7. Essa nova série alia potência a dimensões reduzidas e traz inicialmente 2 modelos, com 82 cavalos e 95 cavalos de potência, projetados para trabalhar em culturas adensadas como café e laranja. U60. Ágil nas manobras e com bom raio de giro, o LS U60 é campeão da cafeicultura. Há 11 anos no Brasil, a LS Tractor é hoje um dos mais importantes fornecedores de tratores de pequeno e médio porte do país. Todas as séries produzidas no Brasil possuem código FINAME, podendo ser financiadas pelos programas governamentais de incentivo à mecanização, como FINAME, Moderfrota ou Mais Alimentos. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Vamos saber agora mais sobre o mercado do boi com o Sérgio Braga, hora das notícias da pecuária. Comecinho do mês de dezembro complicado com relação aos preços no mercado físico e essa movimentação, pressão exercida lá na B3, contrariando os fundamentos que tem com base a uma redução dos animais prontos para o abate. Mas, por outro lado, alguns analistas explicam que houve entrada de animais de confinamento próprio, que também contribuiu para o alongamento de escalas de abate. De qualquer forma, as exportações continuam firmes, só o mercado físico, o consumidor aqui no Brasil, que está patinando com esses preços mais altos, procurando alternativas.
proteínas, como a carne de suína ou a carne de frango. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento, ligeira alta, 311,30 ao dezembro, 0,47 de alta, janeiro sobe um pouco mais, a 309,50, de alta, 1,53 de alta, fevereiro a 305,50, R$ 322,15, recuou 0,48% o indicador CPEA Exalc. Mercado físico, hoje, a apuração feita pela Scott Consultoria, 17 praças em queda, São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado, R$ 320 por arroba, oeste da Bahia, 305,50 ao norte do MT, 295,50, sudoeste do MT, R$ 300,50. Próxima tela, mais 4 praças. Cuiabá, R$ 300,50, na mesma cotação do sudeste do MT, 350. Noroeste do Paraná, R$ 322, Santa Catarina, a R$ 320. Tiago Bernardino, direto CPE, comenta o mercado do boi gordo conosco hoje. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, pesquisador do CPEA. E nessa terça-feira, trazendo um pouquinho o termômetro, informações sobre o mercado de pecuária aqui no Brasil. Mercado esse que chega no 10º dia do mês, né, dia 10 de dezembro, já revertendo aquelas altas em um mercado, de certa maneira, mais pressionado. A gente tem um reflexo aí das exportações em ritmos mais lentos do que a gente observou em novembro, algo em torno aí de embarques diários de 8.600 toneladas, enquanto que a gente fechou o mês de novembro em média de 12 mil, então é um recuo importante, onde o ritmo, né, de compras, principalmente o chinês, dá uma freada. Algumas indústrias realmente já olhando os contratos de janeiro com a China, de certa maneira com dificuldades, porque tradicionalmente a China, entre os meses de dezembro e janeiro, um pouquinho antes do ano novo deles, que esse ano é começo de fevereiro, realmente ela, depois de formar bastante estoque, ela dá uma reduzida nas compras. No mercado interno, a carne também reduziu, caiu cerca de 30 centavos, mais de 30 centavos no atacado de São Paulo, refletindo, obviamente, uma demanda mais fraca do brasileiro, que se assustou com os preços mais elevados da carne, né? O varejo, aproveitando o cenário aí de final de ano, festividades, né, precificando mais a carne, mas tendo dificuldade de repassar tudo que foi observado ao longo da porteira, principalmente entre outubro e novembro. Então é um mercado pressionado, a indústria ela já vem montando as escalas, e no estado de São Paulo, que a gente estava trabalhando com mínimas de 305, 310, a gente já começa a observar valores e ofertas de compra abaixo de R$300. O mercado firme nos seus 320, né, 322, o indicador CPEA fechou no dia de ontem, mas negócios de 315, 310, cada vez mais comum. Então é um mercado que chega aí na primeira quinzena, né, de dezembro, bem pressionado. Guardemos esse movimento de terça, quarta, né, e quinta-feira para entender um pouco a dinâmica, mas o mercado realmente segue, de certa maneira, estocado e com os preços elevados, assustando, de certa maneira, os consumidores. Até amanhã, um grande abraço a todos. Bom, não só isso, o comentário também, análise feita pelo próprio Iglesias, né? O Fernando Iglesias, que participou conosco da Agência Safras, falando sobre essa queda, o que contribuiu para a queda da arroba do boi gordo. Acompanhe um trecho dessa entrevista que ele deu ao clube do TID. Foi o suficiente para alongar as escalas de abate, por exemplo. A gente viu com uma posição bem mais confortável das escalas nessa primeira semana de dezembro. Esse volume de animais que entrou no mercado foi o suficiente para a indústria conseguir uma posição bem mais confortável se comparado a outubro e novembro. Tá? E lembrando aqui o seguinte, o abate, quando nós olhamos para o dado de abate de janeiro a outubro, nós temos aí um abate que, quando finalizar esse ano, ele vai bater a maior quantidade de animais abatidos da nossa história, uma grande participação de fêmeas. 2024 ele tem sido um ano de exceções para a atividade pecuária aqui no Brasil. É um ano de abate recorde, mesmo assim os preços encontraram força para se recuperar ao longo do segundo semestre. É um ano de grande descarte de fêmeas, e agora, no finalzinho dessa temporada, a gente já está vendo altas mais explosivas das categorias mais jovens, das categorias de reposição. Então a gente já está observando isso dentro do mercado.
Segunda quinzena, primeira quinzena em andamento, o mercado segue pressionado para o boi gordo, Karina Butial. Obrigada pelas informações por enquanto, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta para a gente atualizar mais os preços e outras informações. Eu vou seguir daqui, Sérgio, falando agora sobre café. Antes da gente passar os preços, quero mostrar o trabalho na lavoura do Maílson Antunes Pereira, direto de Araguari, Minas Gerais. Vamos lá. Tá muito bonita a lavoura e principalmente o som dos passarinhos aí ao fundo, viu, Maílson? Parabéns pelo seu trabalho. Vamos aos preços do café, Gleidson. Olha só, o contrato março a 338,80 centes de dólar a libra peso, alta nesse momento de 2,60%, ganhando 8,58 centes. Vamos agora aos contratos com delay. Em Nova York, o dezembro ganhando mais de 4%, em 4,53% a 347,35 centes de dólar a libra peso. O março a 341 dólares, ganhando 3,30%. O maio ganhando 3,39% a 338,75. E o julho ganhando 3,31% a 332,90 centes de dólar a libra peso. Na B3, o contrato março, temos alta de 3,02% a 424,90 centes de dólar a saca. Agora, o que provocou, essa subida nos preços do café? Nós temos uma manchete que ajuda a explicar também essas circunstâncias, os preços do café, dizendo o seguinte: a Volcafé reduz a previsão de produção de café arábica no Brasil devido à seca severa. É uma das maiores traders de café do mundo. Ela reduziu essa previsão para a produção do arábica depois de uma visita técnica revelar a gravidade de uma seca prolongada no maior produtor mundial. A produção do Brasil está estimada em apenas 34,4 milhões de sacas de café arábica na próxima safra, cerca de 11 milhões de sacas a menos do que a estimativa já de setembro. Isso coloca a produção global de café no caminho de um déficit de 8,5 milhões de sacas na temporada 25-26, marcando aí um inédito quinto ano consecutivo de déficits, segundo o relatório. Mas agora a gente vai ter algumas análises ainda dentro desse bloco, começando pelo nosso especialista em café, Bruno Lapis. Muito boa tarde, João, Karina e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Eu acredito que sim, porque com essas altas das bolsas é difícil encontrar um cafeicultor triste, né? Pessoal, força compradora impressionante nas bolsas, sem força vendedora nenhuma, o café só sobe, parece faca na manteiga e não tem perspectiva de parada até o momento, pois a força é muito grande mesmo, tá? A gigante exportadora Volcafé anunciou uma nova estimativa de safra com uma queda gigantesca se comparado à estimativa de setembro. Em setembro disseram que a safra para o arábica para o ano que vem era na casa de 45 milhões de sacas e eles vieram com uma estimativa de 34 milhões de sacas agora, porque ficaram muito preocupados com aquilo que a gente vem falando, a falta de pegamento dessas flores. Diz que está muito acima do esperado e cortaram 11 milhões de saca. Até o momento, então a gente já tem posto pela Volcafé uma quebra de 25%. Mas nós sabemos, né, pessoal, que isto é muito aquém do que a gente vem vendo por aí. Em algumas regiões isso passa de 50% de quebra e o mercado já está precificando isso. Tanto que, olha essas altas expressivas. Então o mercado já está olhando lá na frente e a gente sabe que essa quebra pode e deverá ser maior do que esses 25%. Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque não adianta o preço da saca estar tão caro e o produtor não ter saca de café para vender. Produção abaixo. Então é uma pena, né, pessoal? Nesse sentido é uma pena. Tá, vamos lá. Mas café vai acabar? Não, pessoal, o café não vai acabar. Só que ele vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais escasso. E isso vai fazer com que ele fique proibitivo para algumas pessoas, para o orçamento daquela pessoa. Então,
Eu vi esses dias alguém comentar que café é como sal, que o ser humano nunca deixa de consumir café. Eu não vejo dessa forma. O café é diferente do sal. O sal você não consegue viver sem. O café as pessoas conseguem viver sem? Alguns até conseguem. Mas aqueles que não conseguem, o que ele faz? Ele diminui o consumo. E às vezes drasticamente. Por quê? Porque um pacote de café vai ficar tão caro que já não vai caber mais dentro do orçamento daquela pessoa. Infelizmente. Então é um momento sim para se comemorar, mas também é um momento de preocupação. Tá joia? Um bom fim de tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno, pelas suas análises e orientações. E a gente entra agora para uma segunda análise do Marco Antônio Jacó, que é consultor e cafeicultor em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Ele já alertava para a falta de café com quebras de safras. Agora, o relatório do Voo Café aponta a safra de 34 milhões, acabou estressando ainda mais o mercado. Mas ele fez essa análise durante uma entrevista para o Clube do Tempo e Dinheiro, junto ao Sérgio Braga, que separou um trecho para a gente a partir de agora. Marco Antônio, o que está acontecendo com o mercado do café? Rompeu o topo máximo de 1977, é isso? É isso. Hoje, após 47 anos, rompeu o topo histórico que foi realizado em abril de 1977. Então, hoje, o mercado está fazendo as máximas históricas da vida do café na Bolsa de Nova York. Café arábico, estamos falando, porque o café Conilon, o Robusta, já houve o rompimento do topo histórico 2 meses atrás, talvez. E o que vem daqui para frente? O mercado vai continuar observando essas altas e as empresas que estão com dificuldades aí para poder cobrir as operações de hedge. São bilhões nesse jogo, não? Vamos por parte. Primeiro, mercado. O mercado é a lei da oferta e procura de vendedores e compradores da Bolsa. Ali, mercadoria está em terceiro plano. Acontece que existem os fundos de investimento que compraram posições de café, certo? Quem são os vendedores? Naturalmente, são as grandes trades mundiais que compram café no mundo inteiro e são obrigadas a fazer um hedge, certo? Então, praticamente elas são as grandes vendedoras e os grandes compradores são os fundos de investimentos. Saiba que esses fundos de investimento já quebraram o Banco da Inglaterra. Esses fundos de investimento, eles não têm coração. Eles vão aonde está a fraqueza do mercado. Então é o seguinte, no momento agora, o preço de café está bom? Está bom. $3,50, está ótimo o preço de café. Pode subir mais? Vamos olhar o que aconteceu no mercado de cacau. De $2.000 foi para $12.000. O que aconteceu no mercado de laranja? De $1,30 foi para $5. Então é o seguinte, nós estamos entrando num terreno que ninguém tem conhecimento. Aí, não é mais um jogo de café, aí é um jogo de sangue, entendeu? Os comprados, que são os fundos de investimento, estão comprados aí 50, 60 mil contratos, que é aproximadamente 15 milhões de sacas de café, isso é a parte longa deles, né? Eles vão tentar puxar o mercado de café no máximo que eles puderem para forçar os vendedores a recomprar suas posições muito mais caras e passar o lucro para eles. É assim que funciona o mercado. É um mercado inglório, ingrato. E eles fazem isso, agora estão fazendo na alta. Quando eles sentirem fragilidade da parte dos compradores, agora é comprador da parte dos vendedores, eles vão trazer o mercado a preços também muito baixos que arrebentam os produtores de café do mundo inteiro. Assim, o jogo de mercado financeiro é bruto, é brutíssimo. E, infelizmente, a modalidade de preço de café é atrelada nos valores da Bolsa. Então, nós estamos vendo agora bastante tubarões no mercado. Os tubarões sentindo cheiro de sangue. Eles vão tentar explorar o máximo possível. Obrigada pela entrevista ao Sérgio Braga, também ao Marco Antônio Jacó. Vou devolver para o João Batista agora. Pois é, essa entrevista da íntegra está lá no clube, seja assinante do clube. Segunda informação, Karina, o Marco Antônio Jacó, ele é aqui de Pinhal, perto aqui do nosso
mato dentro. O Marco Antônio é uma daquelas raras exceções de mercado, porque normalmente no mercado de café ninguém sabe. E ele é muito humilde e fala, olha, o que está acontecendo agora, nunca ninguém viu isso. Só que o Marco Antônio, como eu disse, é um dos poucos que sabe, que entende de todas as facetas do mercado. O que ele está dizendo é que o mercado financeiro capturou o café. Como eu digo, eles nem entendem o café, eles pegaram um preço na baixa, tinham informações das condições da safra brasileira, da quebra do Vietnã, eles imaginaram, bom, isso vai subir. Aí eles ficaram na alta. E quem vendeu os contratos para eles, mercado financeiro, como disse o Marco Antônio Jacó, estão espremidos e tendo que recomprar posições e vão entregar muito dinheiro para eles, calcula-se em 5 bilhões de dólares, é uma informação que circula na internet, e com isso quem está vendido, que são as empresas que ficam no meio, as empresas que seguram a cafeicultura, as torrefadoras principalmente, muita gente vai padecer e já estão pedindo RJs, por isso eu digo para vocês, assistam a entrevista do Marco Antônio, lá no nosso clube, seja assinante, e o Marco já tinha dito para o Sérgio Braga, já 15 dias atrás, que ele já tinha previsto, é verdade, o Marco, eu estou acompanhando o trabalho do Marco há muito tempo, ele vinha dizendo, vai explodir isso daí, e explodiu. Chegou a $3,5 agora há pouco, a libra peso, mas agora deu uma recuada, vou pedir para o Gleitos colocar em tempo real o contrato o contrato do café Arábica lá em Nova York, aí ó, desceu para 3,37. Ainda a alta é boa, de 2,13, mas já não está aquela coisa, aquela explosão. 3,37 centes de dólar por libra peso, ou $3,37 a libra. Imagine, $1, quando chegou em $1 eu vibrei, falei, nossa, que pressão! Agora está 3,37. Quem está com o contrato, porque o cafeicultor não tem esse contrato. O cafeicultor não trabalha, Karina, com o mercado de futuros. Isso é coisa para gente grande, né? Tubarões que sentem o cheiro de sangue na água e vem, tal, atrás. É o que está acontecendo. Agora, quem tem café, claro, seria bom dar uma olhadinha no mercado, fazer posições, porque a gente não sabe o dia seguinte. Então, estava em alta, agora está recuando, vai cair? Não, não vai cair, ainda vai faltar café, não há dúvida. Mas é bom você fazer algumas posições. Ou então procurar aqui no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, nosso assessor de investimentos, e ver a posição do café para junho, por exemplo, 6 meses à frente. Quanto está valendo? Será que dá para travar? Nosso assessor de investimento está à disposição de quem é membro do clube, quem é assinante do clube, no telefone 19 998 13 29 15. Não vai pagar nada para pegar uma consulta gratuita. Quanto vale a posição do café lá em Nova York para julho? Quanto vale uma posição do café na B3? Ligue, pergunte para o seu assessor de investimento. Seu assessor de investimentos. E o café Robusta? O café Robusta está com alta de $115,5 agora, a $5.304 a tonelada, também um preço excepcional, os maiores preços da história do café. O que aconteceu, então, a gente sempre resume assim, foi um evento inesperado, um cisne negro que mudou a cafeicultura. E o mercado financeiro, os tubarões, pegaram para eles. Karina Botião. João Batista, eu vou devolver para o Sérgio Braga para ele atualizar o mercado para a gente, Sérgio Braga. Vamos atualizar e ver que o mercado, pelo menos hoje, está reagindo um pouco. Isso não significa uma tendência. O mercado, a gente sabe que lá na B3 tem nesta hora, nesse momento, exatamente às 14 horas, horário de Brasília, posições em alta. Deve ficar assim até o final das negociações, pelo menos hoje. Dezembro, 311,10. Janeiro, R$ 309 por arroba, fevereiro, 305,65. Indicador ontem, 322,15. O Iberville Neto também comenta conosco as negociações do mercado boi gordo. Olá, Iberville. Olá. Segundo a CSEX, nos primeiros 5 dias úteis de dezembro, nós tivemos um recuo de 17,4% na média diária de carne bovina in natura embarcada. A média diária ficou em 8,6 mil toneladas, frente a 10,4 mil toneladas no mesmo período do ano passado. O preço médio em dólares evoluiu 8,5%, também na comparação com dezembro de 23. E cabe o destaque que nós tivemos também a evolução cambial se somando a esse efeito. Quando a gente fala de receita média diária, ela recuou 10,4% na moeda americana, também na comparação com dezembro de 2023. Então a gente teve aqui, depois de diversos meses, um mês de recuo, ou temos tido na parcial, um mês de recuo na comparação anual em termos de volume. Vamos acompanhando, mas tipicamente a China diminuiu o ritmo nessa reta final do ano,
e aí volta a comprar depois, ou mais perto ali do Ano Novo Chinês, para que essa carne chegue e reponha os estoques. O forte de compra de China realmente é no segundo semestre, mas nós temos outro cliente, que é o nosso segundo maior cliente, que costuma comprar bem no início do ano por questão de renovação de cotas. Então, os Estados Unidos, que inclusive compraram o seu maior volume da história agora em novembro, 27 mil toneladas, eles devem ajudar a compensar um pouco da diminuição de compras que nós devemos observar para a China nos próximos meses. Diminuição no cenário mais calmo, tá? A China também não é que ela para as compras, ela diminui o ritmo. E, por outro lado, os Estados Unidos costumam ter boas compras no início do ano. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Até mais. Bom, Karina Botião, são essas informações sobre mercado de pecuária nesta terça-feira. Obrigada, Sérgio Braga. Vou devolver para o João Batista agora. Já estou olhando aqui as cotações lá em Chicago e nós vamos começar a acompanhar, porque está saindo o relatório do SDA de oferta e demanda muito importante nesse instante. A soja 9,95, vamos acompanhar, e daqui a pouco o Vladimir Brandalize vai entrar, nós vamos chamar também a Carla Mendes, lá na redação do Notícias Agrícolas, porque agora é tempo real, saiu o relatório, estava 9,97, essa posição está 9,94 agora, na soja, no vencimento janeiro, vão acompanhando. Enquanto isso, deixa eu falar aqui da situação do Lula, que foi operado nessa madrugada, e segundo o que eu estou lendo aqui na Folha de São Paulo, na avaliação dos médicos, a cirurgia feita no presidente é de menor porte e não está associada a inchaço no cérebro. O hematoma tem um crescimento lento e o cérebro vai se reacomodando dentro da caixa craniana. Ele não tem uma lesão neurológica do tecido cerebral, então normalmente é menos grave. Mas a reportagem da Folha termina dizendo o seguinte: por ter sido operado sem nenhum tipo de alteração neurológica, as chances de sequelas são menores, segundo a avaliação da médica ouvida pela Folha. Normalmente é um paciente que evolui bem, mas a matéria termina dizendo o seguinte: para o neurocirurgião Luiz Severo, as chances de sequela ainda existem, e tudo vai depender de como será a evolução do presidente Lula nos próximos dias, se haverá necessidade de outras abordagens, por exemplo, mais uma cirurgia para estancar um eventual novo sangramento. É preciso vigilância para o risco de epilepsia, risco de novos sangramentos e de alterações cognitivas, diz esse neurocirurgião Luiz Severo sobre as condições do Lula nesse instante. Segundo o boletim médico do Dr. Calil, que é o médico da presidência da República, o Lula na semana que vem vai estar batendo um bolão, segundo eles, mas já a Folha está trazendo essas informações que não deixam de ser preocupantes. Muito que bem, vamos agora ao boletim, o relatório do USDA, vamos acompanhar o preço, enquanto a gente tenta a conexão com o Vladimir Brandalize, que ele está chegando em Pato Branco, e também com a Carla Mendes na redação do Notícias Agrícolas. Então, o vencimento janeiro estava 9,97, agora está 9,95. Está praticamente neutro o relatório, porque o mercado não reagiu. Pode colocar em tempo real, então, Gleidson, a posição janeiro, que é o movimento. Depois a gente volta aí para os demais vencimentos da Bolsa. Então, 9,95, estava 9,97, então reduziu um pouco. Essa é a leitura que nós temos, o gráfico mostra isso. Na verdade, quando sai um relatório dessa magnitude, o pessoal vai ler, vai entender como está fazendo o Brandalize agora, como está fazendo a Carla Mendes, antes de emitir opinião. Então, é um relatório longo, é um relatório que abrange não só a soja nos Estados Unidos, como a oferta e demanda mundial, é um relatório que abrange também milho, trigo, algodão e assim sucessivamente. O nosso foco aqui é na maior cultura produzida no país, que é a soja. 9,94 agora, vai reduzindo lentamente, 0,43 de alta, ainda começou a ter mais vendidos do que comprados na soja. 9,94, 9,93,5. Gleidson, temos o Vladimir e a Carla Mendes também. Está todo mundo olhando a evolução. Eu vou convidar... O Sérgio Braga está conosco ou não? Então, deixa eu chamar o Sérgio Braga para a gente concluir sobre o mercado de boi gordo também. Sérgio Braga, porque o pessoal do CPEA, que divulga o mais confiável indicador de boi gordo do país, que é o indicador do CPEA às 18 horas,
o Tiago estava nos dizendo que os motivos da queda do boi gordo nesse dezembro, eu queria que você resumisse para mim o que o Tiago, lá do CPE, tem dito aqui para a gente, para os nossos amigos do Tempo e Dinheiro, enquanto que a gente conecta com o Vlamir lá em Pato Branco. Antes de comentar o que foi falado, passado pelo próprio Tiago, que ele vem alertando diariamente, não só ele, a Shirley Menezes do próprio CPE, essa pressão nesse mês de dezembro se dá também pela menor disposição de animais, ou pela maior disposição de animais, de confinamentos próprios, isso ajudou nas escalas de abate, e de qualquer forma também a China, que tira um pouco o pé do freio nas importações, os embarques nessa época do ano para lá reduzem, e também o comércio varejista, o consumidor, que está também ressabiado com os preços da carne no mercado, já que eles voltaram a ter uma alta bem expressiva e, lógico, o consumidor, para levar uma proteína para casa, ele vai buscar o melhor preço, né, diante dessa situação econômica que o país tem. A carne de frango, a carne suína, que são concorrências ou proteínas concorrentes da carne de boi. Tudo isso reflete numa pressão no mercado do boi gordo, apesar dos fundamentos, das exportações baterem recordes nesse ano, os volumes de abate serem os dos maiores já registrados, essa pressão sim se reflete no mercado do boi gordo. Isso tem sido relatado pelo próprio Tiago Bernardino, ele comentou hoje, e essa pressão para o indicador CPE nesse mês de dezembro já ocasionou, no acumulado desse mês de dezembro, uma queda para o indicador de 8,47%, fechou ontem a R$ 322,15 mais 15 centavos por arroba, e deve fechar com uma queda hoje também. Em algumas praças, até mesmo são fechados negócios nessa época, nesse mesmo período agora, abaixo dessa referência. Pode subir um pouco? Ao que tudo indica, deve ficar parado nessa reta final de 2024, os preços do boi gordo, nesse momento, no mercado físico em boa parte do país. João Batista Oliveira. Então, o boi está R$ 322,15 por arroba, você acabou de nos informar, mas o bezerro, por cabeça, R$ 2.697, um preço muito interessante para cria, mas lembrando, como você bem falou, né, Sérgio Braga, o limitante aí é o consumidor, o dinheiro no bolso parece que está ficando cada vez mais escasso, porque a inflação está puxando a renda da população brasileira. É o mesmo caso do café, que está com preços extraordinários, mas o limitante, conforme falou o Bruno Lopes, é o bolso do consumidor. Tudo tem um teto aí, um limite. Agora vamos voltar ao relatório do SDA. Vou pedir para o Sérgio, para o Gleidson, por favor, colocar os preços novamente em tempo real, porque baixou o valor da soja, primeiro vencimento, o janeiro, lá em Chicago, somente está com 0,15 de alta, 9,91,5. Não houve nenhuma explosão para cima nem para baixo, ficou estável. Agora deu uma recuada, 9,92. Vamos analisar o relatório do SDA, lá na redação do Notícias Agrícolas, com a Carla Mendes. Carlinha, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Então, eu estou olhando aqui sempre o primeiro vencimento, que é o janeiro da soja. Também tem o milho que está subindo bem, o milho, né? Mais de 1%. Pode colocar, Gleidson, a Bolsa de Chicago. E o trigo também está em alta, o café continua lá nos seus quase 3%. Mas, enfim, qual é a leitura que você faz do relatório em termos de soja, Carla? João, para a soja, o senhor percebe que as altas elas são bastante tímidas, né? Apesar desse 1% de alta no milho. Então, para a soja, nós tivemos um relatório sem qualquer mudança significativa, o que é bastante típico para esse relatório de dezembro, viu, João? Não costuma ser um relatório que traz realmente uma mudança de cenário que acaba mudando a tendência dos preços. Os estoques finais de soja dos Estados Unidos vieram em 12,8 milhões de toneladas, o mesmo número de novembro. Então, sem qualquer alteração. Estoques finais norte-americanos. Já os estoques finais norte-americanos de milho, estes sim tiveram uma redução significativa, o que justifica esse 1% de alta. Então, nós estamos falando de um número que caiu de 49,2 para 44,2 milhões de toneladas. Então, uma diminuição de 5 milhões de toneladas nos estoques finais norte-americanos de milho, o que mostra e reforço, justifica essa queda
essa alta, dos preços do milho em Chicago. Se a gente passa a olhar um pouquinho dos estoques finais globais, João, que são as duas informações de maior destaque nesse reporte de hoje, né? Nós estamos falando de estoques globais de soja, que também pouco se alteraram, 100 mil toneladas a mais, na verdade, foram reportadas hoje pelo USDA. Então, nós tínhamos um número de novembro de 131,7 milhões de toneladas, fomos para 131,8, 131,9 milhões de toneladas. Isso estoques finais globais de soja, safra 2024-25. Estoques finais globais de milho. Tivemos também uma diminuição considerável. Saímos de 314,1, ou melhor dizendo, 304,1 para 296,4 milhões de toneladas. Então, essa diferença é o que está puxando hoje forte os preços do milho em Chicago, João. Muito bem. Qual vai ser a sua manchete? Em resumo, spoiler da Carla Mendes aqui para o... Pois é, já tá em manchete. USDA reduz estoques finais de milho dos Estados Unidos, mas mantém os de soja. Mercado de milho reage imediatamente, sobe mais de 1% em Chicago. Essa menina sabe tudo. Ô, Carla, você tem tempo de nos acompanhar mais um pouquinho, porque agora eu vou chamar o nosso professor. Então fica conosco. E eu vou perder, que eu não sou boba também, eu vou ficar. Você. Muito bem. Ô, Gleidson, então deixa a Carlinha. Lá vem o professor. Deixa ele. Oi, Vlamir, você está em Pato Branco já ou não? Chegou? João Batista, estamos em Pato Branco. Muito bem. E conectado, está com o 5G aí, qual é a sua impressão desse relatório? Parece que foi morno, a Carla deu destaque para o milho. Não, João, a correlação ela foi muito certeira aí no milho, né? O milho realmente, fundamentos do milho seguem bons e melhoraram nesse relatório em si, né? Então, é sinal de que o milho da safrinha brasileira, ele tem alto potencial de lucratividade. A soja, João, o USDA foi USDA, ele não mudou quase nada ao dezembro, que é típico do USDA, principalmente para o Brasil, ele não muda quase a safra brasileira, não alterou, né, manteve 169 milhões, ele melhorou a safra ali da Argentina para 52, isso é para ficar alerta, que eu acho que a Argentina vai colher 55 milhões, porque a safra da Argentina vai ser uma área bem maior, o clima está bom por lá, e a nossa safra também. Por enquanto, o USDA não trouxe grandes novidades, porque ele não aumentou a importação da China, manteve 109 milhões, não mudou o quadro americano, apenas ele aumentou a safra mundial, aí, que é o aumento da safra da Argentina, e aumentou um pouco o estoque. Então, com relação à soja, não trouxe nada que pudesse despertar aí otimismo do mercado, mas no milho sim, e vamos para o próximo relatório, lá em janeiro e fevereiro, que deve confirmar a safra ainda maior, João. Tá. Provavelmente nós vamos passar de 430 milhões de toneladas. Tá, daqui a pouco a gente vai para o milho. Deixa eu só pedir para o Gleice colocar os preços novamente, porque o janeiro está 9,93, né? Começamos com 9,97, caiu 5 centes, etc. Bem dentro da normalidade para a soja. O que você tem a dizer para os produtores diante desse relatório morno, o Vlamir? Olha, João, a nossa dica para o produtor é cuidar bem da lavoura, né? Porque agora o mercado ele está tentando se firmar perto do 10, está querendo formar a base. Como o milho está um pouco mais firme e a relação de troca milho e soja está a favor do milho, ele pode segurar um pouco a pressão negativa na soja. Mas, em princípio, o produtor não tem muito o que fazer agora. Tem que esperar o milho melhorar um pouco mais para depois começar a fazer fechamento aí do milho julho, agosto, setembro do ano que vem, para aproveitar aí essa onda de alta que o milho pode ter aí nos próximos dias. Então, focando no milho, o preço agora o pessoal está vendo, vamos voltar aos preços, é $4,45 por bushel lá nos Estados Unidos, milho americano, alta de 1%. Não sei se deu alguma puxada no milho aqui no Brasil. Qual é a sua dedução, Vlamir, sobre o milho? Olha, João, provavelmente o Porto vai pagar uns 50 centavos a mais agora à tarde aí por causa dessa alta de Chicago. Talvez até R$1 a mais ele possa pagar. Mas negócio mesmo de milho está começando a acelerar, né, João? Depois do dia 15 de dezembro quase não anda nada, né? Nem no Porto, nem no interior. O pessoal do Porto também não compra muito, né? Porque na semana do Natal e Ano Novo não consegue caminhão para
para puxar o grão aí até o porto. Então, é uma acomodação, né? Entra no período de acomodação, né? Tá. O trigo também deu uma leve alta, 5,60. Claro que o trigo está no relatório, né, Vlamir? O relatório do trigo também tem bons fundamentos, que nem o milho, né, João? Porque a safra de trigo mundial é menor que o USDA vem apontando. O trigo americano está com a pior safra e qualidade da história. E a produção ali do leste europeu, Rússia, Ucrânia é menor. E o USDA vai ter que reduzir mais. Então, o trigo está seguindo a lógica dele de subir pela escada, né? Ele está subindo devagarinho. Carla Mendes, tem alguma pergunta para o professor? Eu tenho muitas, mas deixa eu só atualizar para o senhor e para ele, que ele está em trânsito, né? É um repórter, né, João Nato? O Vlamir. Os estoques globais de trigo também tiveram uma pequena alteração, João, para cima. Fomos de 256,6 para 257,6 para 257,9 milhões de toneladas. E os estoques de trigo dos Estados Unidos de 22,2 para 21,6 milhões de toneladas. Ô Vlamir, o senhor quero só saber do senhor o seguinte: como é que o senhor está vendo essa construção da oferta para os próximos meses? Que a gente vai ter uma concentração da colheita, e o que mais está me preocupando agora é essa concentração de colheita dessa soja toda que vem por aí. O que o senhor está esperando? Olha, eu acho que o produtor tem que se preparar para enfrentar filas de caminhões para descarregar nos silos, secadores congestionados. Se tiver alguma chuva na colheita, vai piorar a situação ainda. Isso pode trazer uma pressão de baixa nas cotações nessa hora, que todo mundo vai querer vender um pouco na boca da colheita e o mercado não está mais preparado para comprar, né? Nós já vendemos muito na exportação, no março, no abril, até o começo de maio, e a tendência é muita oferta, que você comentou, e vamos ter problemas de armazenagem, com certeza vai ter problema de armazenagem, problema de logística, tudo indica que vão para esse caminho e o produtor acaba perdendo, né? Provavelmente só com essa questão de logística, armazenagem, ele vai perder 5 a 8, talvez 10 reais aí por saca no período do mês de final de fevereiro, março e abril, que são os meses mais críticos. Muito bem. Seu Vlamir, quando eu crescer, eu quero ser um repórter bem respeitoso como é a Carlinha, viu, seu Vlamir? Ixi! Tá, ok. Carlinha, deixa eu mostrar a manchete da Carlinha lá no Notícias Agrícolas. É a mais rápida repórter, rápida no gatilho, a Carla Mendes. Cadê a manchete? Está aí. USDA reduz estoques finais de milho nos Estados Unidos, mas mantém o de soja em reporte de dezembro, divulgado agora há pouco, né? Há 15 minutos atrás, 18 minutos atrás. É isso mesmo, Carlinha? É isso mesmo, João. E tem aqui a chamadinha já para essas altas de mais de 1% nos preços do milho, que é o destaque, né? E o senhor me lembrou, assim, bem logo lá atrás, quando eu comecei, o senhor ligou para mim lá de São Paulo, quando o senhor fazia o Canal Rural, e dizia assim: Carla, eu preciso dos números do USDA. Daí eu falei primeiros do milho, aí o senhor falou: não, primeiros da soja. Eu falei: sim, senhor, mas é que os do milho mudaram mais. Aí você: tá bom, mas depois a gente olha para o milho, precisamos saber da soja. Aí falamos. Aí não sei se foi o Vlamir ou quem foi, não vou lembrar, o analista que falou com o senhor, e começou assim o programa. O destaque hoje é o milho, no relatório do USDA. Confundiu a menina. Ei, Vlamir. Aí o senhor ligou para mim depois do programa, falou: Carlinha, o destaque de hoje era o milho mesmo. Ainda bem que você me deu os preços do milho antes. Aí naquele dia eu peguei um pouquinho de confiança. Eu falei: agora vamos embora trabalhar com esse homem, que ele vai me ensinar tudo que eu preciso saber. A gente muda o roteiro. Muito bem. Ô, Vlamir, é uma maravilha, né? Nós temos uma sucessora nata aí no ar, não é isso? A mais rápida do gatilho do Oeste. Muito bom. Muito bem, vamos resumir então. A Carlinha já deu a informação, mas os estoques, enfim, faz um spoiler para a gente aí, Carlinha, antes para encerrar.
Pois não, João. Bom, o USDA também não mexeu, João, só fazendo um rápido resumo. Então, pequena redução nos estoques de trigo, boa redução nos estoques de milho, nenhuma mudança nos estoques de soja dos Estados Unidos. Estoques globais de trigo também ligeiramente maiores, os de milho menores, os de soja também estáveis, uma mudança de 100 mil toneladas somente. Para as safras da América do Sul, também sem mudança, a safra de soja da Argentina, 51 milhões de toneladas, de milho 52, e as safras brasileiras, 169 milhões esperadas para a soja, 127 no milho, também sem alteração em relação a novembro. Então, um relatório morno, mas que foi com destaque para o milho. Anos depois, a gente dá de novo destaque para o milho, João. Tá bom. O Marcelo Rocha, lá na divisa com o Uruguai, está dizendo que a Carlinha é espetacular. E eu concordo. Meu Deus. Um beijo, Carlinha. Obrigado. Tchau. Um beijo, João. Um beijo, Vlamir. Obrigado. Muito bem. É isso aí, João Batista. Olha, João, ela falou tudo, né? Não precisa nem complementar. A realidade é o milho mesmo, que melhorou, que a gente já vem falando faz tempo, né? Então, o milho tem fundamentos importantes. A soja está morna, precisa mais dados aí nos próximos relatórios, mas os dados que vão vir é de safra maior, João. É isso que o produtor tem que esperar. É safra brasileira maior, é safra argentina maior, é produção mundial maior, é talvez estoques mundiais maiores, é isso que se espera aí, que vem pela frente na soja. O milho vai vir mais aperto, o milho vai ser mais positivo aí nos próximos relatórios. Muito bem, estou vendo aí, dá para notar aí que o céu está azul aí em Pato Branco, sudoeste do Paraná, enquanto que aqui você está vendo aí, né? Está formando nuvens e vem mais nuvens aí carregadas com muitas chuvas. Vlamir Brandalize, muito obrigado por hoje, pela hora extra. Rumo a Pato Branco, rumo para onde mesmo? 2 irmãos, né? 2 vizinhos, João Batista. 2 vizinhos, 2 irmãos. Mas são vizinhos. 2 vizinhos. São vizinhos. Até amanhã, João. Amanhã, 2 vizinhos. Muito bem. Antes de entregar, muito obrigado, Vlamir. Antes de entregar para a Karina, deixa eu ler aqui o último boletim da Folha sobre o acidente do Lula. O Igor Gelow está dizendo que a cirurgia de emergência de Lula deverá retirar o petista de circulação por um tempo ainda indefinido. E ocorre um delicado momento para a articulação do governo e tem potencial de reativar, segundo eles, segundo o repórter da Folha, esse abafado debate acerca de sua sucessão em 2026. Quer dizer que já estão considerando que o Lula está com 79, vai para 81 anos em 2026, ele estaria fora da sucessão. É o que eles estão especulando aqui. Por óbvio, diz o Igor, da Folha, tudo depende do prognóstico médico, que, segundo os relatos iniciais, é favorável ao paciente. Mas os médicos lembram que Lula é um idoso de 79 anos e a recorrência da hemorragia cerebral, após 2 meses do acidente lá no Alvorada, não tem nada de trivial. Karina Botião. Obrigada, João Batista. Obrigada, Carla, o Vlamir. Sérgio Braga está com a gente ainda. Não está mais, mas agradeço aí as informações de hoje do Sérgio Braga. E é isso, João. Chegamos ao final de mais uma edição com muita informação aos nossos produtores rurais. É bom estar ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, dizia o Faustão, eu assino embaixo. É um prazer estar do seu lado, Karina Botião. Amanhã a gente volta com mais uma edição ao vivo aqui do Tempo e Dinheiro. Lembrando que tudo o que foi dito hoje, todas as informações estão sendo reeditadas e vão subir para o nosso site, para os nossos grupos de mídia social, para fazer com que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. Viva o Brasil, Karina, e vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Viva o Brasil, muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição. A gente volta amanhã, uma excelente tarde para você. Até lá.